A paz do Senhor, meus irmãos, vamos dar mais uma avançada no estudo da escatologia, na perspectiva pós-tribulacionista. Eu tenho feito alguns vídeos, alguns estudos com os irmãos, e tudo que eu tenho falado nos vídeos estão aqui em formato de livro, um estudo em formato de livro. Eu escrevi, tá? Então, caso alguém tenha interesse em adquirir em formato de livro, tá aqui é só entrar em contato. Hoje nós vamos falar, nós paramos, né, no último vídeo, nós começamos a falar da última trombeta, né? E nós ficamos de dar início, de dar sequência hoje, falando da quarta trombeta. Então a quarta trombeta, nós vamos comentar um pouco hoje, lembrando que a ideia do arrebatamento na quarta trombeta, ela é assim, uma ideia estranha no mundo evangélico cristão, né? Assim, estranho que eu quero dizer o seguinte: quem defende esse arrebatamento na quarta trombeta, se não me fale, né? Se eu não me engano, a única instituição que defende o arrebatamento na quarta trombeta é a Igreja Cristã Maranata, por entender que tiveram uma revelação de que assim se dará o arrebatamento na quarta trombeta. No entanto, amados irmãos, quando eu me refiro aqui à Igreja Cristã Maranata, minha intenção aqui não é de forma nenhuma ofender qualquer um dos irmãos, mas é trazer aqui aquilo que eu compreendo no ponto de vista da escatologia e que vai divergir um pouco com aquilo que a Igreja Cristã Maranata ensina, né? E que eu aprendi por muitos anos e até repassei por um período para frente, né? Mas nós vamos falar um pouco aqui sobre essa questão da quarta trombeta, sobre o arrebatamento na quarta trombeta. Quando nós analisamos essa doutrina do arrebatamento na quarta trombeta à luz das Escrituras, nós vamos observar algumas fragilidades que para sustentar aqui essa doutrina. Não basta falar que tal doutrina foi uma revelação, né? Nós temos que ter em mente que a revelação especial, a revelação que deve nortear completamente a vida dos cristãos é a palavra de Deus, né? Então a palavra de Deus é exatamente a fonte de inspiração, de revelação, aonde a igreja deve colocar a sua confiança, né? Nós temos a Bíblia como única regra de fé e prática. Então, quando nós analisamos uma doutrina, nós vamos analisar essa doutrina à luz das Escrituras para ver se de fato tal doutrina tem alguma sustentação. Já falamos no início sobre a questão da dificuldade da escatologia, né? A escatologia tem realmente alguns pontos difíceis de interpretação e que a gente acaba, às vezes, cometendo algum equívoco de interpretação. Isso pode acontecer, né? Pode acontecer. A vantagem de nós estarmos sempre falando que nós estamos fazendo uma interpretação do texto bíblico, nós reconhecemos que somos limitados e dependemos do Espírito Santo para a iluminação do nosso entendimento, para compreender o texto bíblico. E às vezes nós podemos ainda cometer falhas, mas a falha nunca vai estar no texto bíblico, a falha nunca vai estar na palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a verdade. O que é imutável, a verdade é a palavra de Deus. Agora, as nossas interpretações, elas estão sujeitas a erros, né? Então nós temos que estar sempre buscando ao Senhor e procurando sempre com humildade compreender aquilo que as Escrituras estão dizendo. E sempre que a Escritura nos apontar algo diferente daquilo que nós acreditávamos, nós temos que ter humildade suficiente para reconhecer o nosso erro. Quando nós falamos de interpretação, fica mais fácil da gente dar um passo atrás, da gente repensar aquilo que a gente acreditava, né? O grande problema é quando você começa a ensinar que tal doutrina é uma revelação do Espírito Santo, porque aí você
fica difícil para você depois dar um passo atrás e dizer que não é. Então, assim, acaba amarrando as pessoas a um tipo de compreensão que muitas das vezes não é a compreensão correta, né? Às vezes é apenas um equívoco que aconteceu, não de má fé, mas por questões de limitação humana mesmo, tá bom? Então, o que nós vamos falar aqui é aquilo que nós compreendemos ao interpretar o texto bíblico dentro desse assunto. Então, vamos ver aqui. Mateus 24, né, nós já lemos e vamos continuar relendo quantas vezes for necessário para a nossa compreensão. Né? Então, Mateus 24, versículo 29 ao 31, nós encontramos: E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Bom, nós já lemos esse texto anteriormente, mas eu quero aqui fazer uma observação com os irmãos aqui. Vamos comigo aqui pensar. O versículo 29, Jesus diz assim: E logo depois da aflição daqueles dias. Bom, nós temos que fazer um destaque aqui nessa fala de Jesus. Logo depois da aflição daqueles dias. O que iria acontecer depois da aflição daqueles dias? O que é esta aflição daqueles dias? Nós precisamos entender essas coisas. Então Jesus vai dizer que depois da aflição daqueles dias, no versículo 31, ele vai dizer que os anjos serão enviados com rijo clamor de trombeta para juntar os escolhidos. Aí nós vamos lembrar daquilo que nós estudamos no vídeo passado, né? A comparação entre Mateus 24 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quando nós temos ali, enquanto um fala de a voz do arcanjo e trombeta de Deus, aqui nós temos anjos e clamor de trombeta. Nós vemos então essa movimentação dos anjos com rijo clamor de trombeta, né, para fazer o quê? Ajuntar os seus escolhidos. Quando é que isso vai acontecer? Logo depois da aflição daqueles dias. Então vamos lá. O que é a aflição daqueles dias? Mateus 24, versículo 21 e 22 diz assim: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas devido aos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, essa aflição daqueles dias está relacionada à grande tribulação. E essa grande tribulação terá os seus dias abreviados, porque caso contrário, ninguém se salvaria. Nenhuma carne permaneceria salva ou viva mediante a grande tribulação. E aqui nós precisamos fazer aqui mais uma observação, eu creio que eu já fiz em vídeos anteriores, em aulas anteriores, mas algumas pessoas interpretam de forma equivocada esse abreviar daqueles dias. Recentemente eu vi um pastor famoso defender, né? Inclusive assim, o pastor Lamartine Portela, né? Um homem com bastante conhecimento, um homem de muita bagagem, né? De conhecimento teológico, mas nesse texto aqui, a meu ver, ele comete um equívoco quando ele vai dizer que o que os cientistas descobriram agora, com algumas modificações na rotação da Terra, girando um pouquinho mais rápido, né? Isso iria fazer com que os dias se abreviassem. E isso seria o quê? O cumprimento dessa profecia aqui. Não. Essa profecia não está falando de um dia de 24 horas abreviando, não. Os dias vão permanecer. Aqui o abreviar é o abreviar do período da grande tribulação.
aqueles dias da grande tribulação serão abreviados, o período de sofrimentos, porque se estendesse mais, ninguém iria se salvar. Ora, então aqui outras pessoas também usam esse texto para dizer o seguinte: já perceberam como que nós estamos com os dias passando tão rápido? Né? O ano começou e nós já estamos aqui no final do mês, parece que foi ontem. Os dias estão passando tão rápido, né? Porque está cumprindo a palavra de Deus, os dias se abreviariam. Não, não tem nada a ver. Os dias continuam sendo de 24 horas. Né? Então, nós precisamos aqui compreender bem essa expressão. Bom, feita aqui essa observação, então entendemos que aqui em Mateus 24, essa aflição daqueles dias diz respeito à grande tribulação, uma referência à grande tribulação. E Jesus diz que logo, se a aflição é a grande tribulação, em Mateus 24, 29, Jesus diz que logo depois daquela aflição, esse depois da aflição é uma referência ao arrebatamento. Por quê? Porque depois daquela aflição, da grande tribulação, é que acontece o quê? O soar da trombeta, os anjos enviando, conforme está lá na carta de Paulo aos 1 Tessalonicenses capítulo 4. Então, a igreja passará ou parcialmente pela grande tribulação ou totalmente pela grande tribulação, se nós analisarmos esse texto aqui. Alguns pré-tribulacionistas, como eu já disse antes, vai dizer que aqui se trata de Israel e que a igreja nem estará aqui mais, já está no céu, né? E que esses escolhidos aqui seriam, na verdade, os judeus, e não os eleitos, né, os cristãos, mas seria os judeus. Bom, vamos pensar na questão das trombetas, das 7 trombetas. O que são? Elas estão relacionadas com as festas das trombetas. Então você tem em Israel as festas das trombetas. E Dr. Rodrigo Silva, embora nós temos divergências doutrinárias, né, mas ele fala sobre essa questão no seu programa Evidência, e ele destaca que o chifre de carneiro era tocado, chamando os fiéis para os 10 dias de arrependimento, culminando em outro festival bíblico que é o Yom Kippur, ou Dia da Expiação. Então o que nós temos aqui na festa das trombetas é exatamente uma convocação para o arrependimento, para aquele momento que vem na festa seguinte, a festa das trombetas, que é a festa do Yom Kippur, a festa da expiação, para depois dar a sequência a uma outra festa, que é a festa dos tabernáculos, que já é uma referência ao milênio. Então nós temos aqui, né? Nós temos Jesus, ele vai morrer justamente na festa da Páscoa, na festa das primícias, depois você tem o derramado do Espírito na festa do Pentecostes, agora nós temos aqui uma referência à festa das trombetas, nós temos uma referência à festa da expiação e posteriormente à festa dos tabernáculos, que é uma referência ao milênio. Né? William Barclay, no seu comentário bíblico, ele chama atenção pelo fato de que o dia do Senhor será marcado pelo soar de uma grande trombeta, quando os exilados de Israel serão deste modo convocados a retornar a Sião. E aqui ele faz citação de alguns textos, como Isaías 27, 13, Joel 2, 1, Sinfonias 1, 16 e Zacarias 9, 14. Quando elas começam a tocar, quando essas trombetas começam a tocar, aqui nós temos uma dificuldade, uma dificuldade para a gente entender quando é que começa a tocar essas trombetas. Ora, aqueles que fazem uma leitura historicista do Apocalipse, eles já colocam que essas trombetas já tocaram quase todas. Principalmente aqui, entre eles são os adventistas. Né? Para os adventistas, as trombetas tocaram quase todas.
Para a Igreja Cristã Maranata já tocou 3 trombetas. Para grande parte do meio pentecostal, que defende o pré-tribulacionismo, nenhuma delas se tocou ainda, né? Porque elas estão relacionadas com o período da grande tribulação. E eu creio assim também, que elas estão relacionadas ao período da grande tribulação. Então, se elas estão relacionadas ao período da grande tribulação, ainda não tocou nenhuma trombeta. Mas uma pista aqui ela é importante. O anjo em pé junto ao altar. E aqui o Rodrigo Silva destaca que no original seria em pé sobre o altar. O que se pode ser, só pode ser o altar de sacrifício que fica do lado de fora. Um grande altar e depois segue para o altar de incenso. Ou seja, você tem o tabernáculo, logo que você entra no tabernáculo, você tem aquele grande altar, que é o altar do sacrifício, onde a vítima é sacrificada, e depois você vai para um outro altar, que é o altar do incenso, né? Então aqui parece que há essa colocação que o anjo está em pé diante do altar e depois ele vai para o altar de incenso. E o anjo pega o incensário e ele vai levar esse incensário para oferecer dentro do santuário, no altar de incenso. Então, e essas orações feitas pelos servos, em todos os tempos, serão respondidas no tempo certo. Então, por quê? Esse incenso sendo levado ali, essa brasa sendo levada no altar de incenso, é um símbolo de que Deus está pronto para responder às orações feitas por todos os servos de todos os tempos. Aí nós vamos lembrar que no Apocalipse capítulo 6, quando a gente vê ali os 4 cavaleiros, os selos sendo abertos, e a gente vê ali as almas debaixo do altar, e elas estão ali clamando: até quando, o Senhor não vinga o nosso sangue? Até quando? E o Senhor então vai dizer, descansa um pouco, aguarda um pouco, que outras pessoas também devem morrer como vocês morreram. Outros serão martirizados também. Mas logo depois virá a resposta de Deus a tudo aquilo que as pessoas fizeram de ruim para com seus servos, que é o quê? O juízo de Deus sendo derramado sobre a terra. Então, até quando? Deus tem o tempo certo para agir. Deus tem o momento certo para responder. Por isso, acontece... alguns entendem que se trata do batismo com o Espírito Santo aqui, essas brasas que o anjo pega e lança sobre a terra. Alguns vão entender que é o batismo com o Espírito Santo. E aqui eu quero fazer uma citação. Por exemplo, a Igreja Cristã Maranata, ela ensina exatamente dessa forma, né? O pastor Gerson Belucci, numa aula sobre a 4ª trombeta, ele dá exatamente essa explicação, né? Ele vai dizer assim: isto representa o derramado do Espírito Santo nessa última hora, uma intensidade maior da presença do Espírito Santo sobre a terra. Mas, na verdade, trata-se de juízo sobre os impenitentes. Ou seja, na verdade, essas brasas não têm nada a ver com o batismo com o Espírito Santo. São juízos de Deus sobre os impenitentes. E nós vamos entender isso daqui para frente um pouquinho. Então, preste atenção, né? Fique ligado aqui, acompanhe o raciocínio, que os irmãos vão compreender que não tem como colocar essa brasa aqui como batismo com o Espírito Santo, e sim como resposta de Deus ao juízo de Deus sendo derramado sobre o mundo. Ezequiel, capítulo 10, versículo 2, Adam Clarke, comentando essa passagem, ele vai dizer o seguinte, abre aspas: carvões de fogo, estes eram para significar a queima da cidade pelos caldeus. Parece que o espaço entre as 4 rodas que estava todo em chamas era de onde os carvões eram retirados. Fecha aspas. Então ele está falando aqui de um momento em que em Ezequiel tem a visão de que carvões de fogo são lançados sobre a cidade de Jerusalém. E aquilo era uma representação do juízo de Deus que viria sobre Jerusalém por meio de quê?
dos caldeus, da Babilônia. O povo judeu seria entregue ao cativeiro babilônico. Isso seria uma resposta de Deus aos impenitentes daquele momento. Veio a mim esta palavra do Senhor dizendo, vamos lá, Ezequiel 20, versículo 45 ao 48, nós vamos ver aqui. Veio a mim esta palavra do Senhor dizendo, filho do homem, vire o rosto para o sul, pregue contra o sul e profetize contra a floresta da terra do Noguebe. Diga à floresta do Noguebe, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor, estou a ponto de incendiá-la, consumindo assim todas as suas árvores, tanto as verdes quanto as secas. A chama abrasadora não será apagada, e todo o rosto do Neguebe até o norte será ressecado por ela. Todos verão que eu, o Senhor, a acendi e não será apagada. Ezequiel 20, 45, 48. Aqui nós temos um juízo bem semelhante ao juízo que aparece ao toque das trombetas do Apocalipse. Em Ezequiel 21, versículo 1 ao 5, Deus promete executar seu juízo contra os ímpios e os justos. E os justos, estando no meio, não seriam poupados. Talvez isso possa explicar como que em Apocalipse capítulo 6, os justos e os ímpios, eles acabam sofrendo aquele juízo dos cavaleiros. Os irmãos vão perceber, os justos estão lá, eles estão sofrendo ali o juízo que vem pelos cavaleiros. Então, aqui nós vemos também que, embora o foco de Deus era o juízo contra os impenitentes, aqui nós temos também, né, em Ezequiel, dizendo que os justos e ímpios sofreriam também o juízo de Deus. Às vezes assim acontece. Às vezes justos que estão em determinado lugar e ambiente acabam sofrendo um pouco a consequência daquilo que vem para os ímpios. Ezequiel 32, versículos 7 e 11, também vai mostrar algo a esse respeito. Nesse texto é possível perceber a semelhança de linguagem usada pelo Senhor Jesus e o apóstolo João. Na linguagem apocalíptica, meus irmãos, o julgamento de Deus, para demonstrar o poder, a força, a grandeza do julgamento de Deus, existe uma linguagem apocalíptica que é exatamente aquilo que nós vemos em todos eles. Veja bem, é representada às vezes por o sol escurecendo, a lua escurecendo, a queda das estrelas. São uma linguagem apocalíptica para mostrar a grandeza do julgamento de Deus. Ezequiel 21, versículo 7 a 12, nós encontramos assim: o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo o espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. E eis que vem, e se cumprirão, diz o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor, diz: a espada está afiada e polida para grande matança, está afiada para reduzir, está polida. Alegrar-nos-emos, pois a vara de meu filho é que despreza todo o madeiro, e foi dada a polir para ser manejada. Esta espada está afiada e está polida para ser posta na mão do matador. Grita e geme, ó filho do homem, porque ela será contra. Ela será contra. Houve um silêncio no céu cerca de meia hora, que nós voltamos para o Apocalipse, né? E vamos ver ali o que está dizendo o Apocalipse. Houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Como entender esse silêncio no céu por cerca de meia hora? Nós temos aqui, segundo Cook, né,
A maioria dos intérpretes concorda que esse silêncio no céu, por meia hora, é uma alusão à maneira de adorar no templo, pois enquanto os sacerdotes ofereciam incenso no lugar santo, todo o povo orava em silêncio e em particular para si. Isso nós vemos, corroborando com esse pensamento aqui, de Thomas Cook, Lucas capítulo 1, versículo 10, nós temos exatamente esse acontecimento. Ou seja, enquanto os sacerdotes entravam para fazer o seu serviço no templo, o povo aguardava em oração silenciosa, né? Aguardando o quê? Todo aquele procedimento e a resposta que vem de Deus. Então o altar de ouro era o altar de incenso, como fica claro nos textos de Apocalipse 6, 9, né? Salmos 141, versículo 2, Lucas 1, 8 a 10. Os julgamentos de Deus têm como finalidade convocar os rebeldes ao arrependimento. As trombetas eram tocadas como advertência e convocação. E nesse contexto, convocação o quê? Ao arrependimento. Isso a gente pode ver em Êxodo capítulo 19, versículo 16 e 19. As pragas têm uma semelhança com o ocorrido no Egito. Quando Deus liberta o seu povo, ele envia as pragas ali para tirar o seu povo. E aqui nós percebemos que também as trombetas são tocadas e é uma semelhança das pragas que caem ali como juízo de Deus com aquilo que aconteceu ali durante aquele período que Deus está tirando o seu povo das garras de Faraó. Então, quando Deus liberta o seu povo, como se pode notar nos textos de Êxodo 7, 17, 21, 9, 23, 25, 10, 21, 23, esses sinais devem demonstrar para os remanescentes de Israel que o tempo se aproxima para a sua redenção, ou seja, para o cumprimento da última semana de Daniel. Lembra aquela semana das 70 semanas de Daniel? As 69 semanas se cumpre até o Messias. A última semana é jogada para um tempo futuro. E essa última semana ainda não se cumpriu, né? Já coloquei algumas pessoas que interpretam de forma diferente, né? Como, por exemplo, os amilenistas, que entendem que nós já estamos vivendo o milênio e que a última semana, a metade da última semana não seria literal, seria uma simbólica, e a metade da última semana representaria o quê? O tempo de Deus desde o surgimento da igreja até a segunda vinda de Cristo. O que, a meu ver, não faz nenhum sentido. Por quê? Porque se todas as outras semanas elas se cumpriram literalmente, por que somente essa última semana será literal? Porque somente a metade dessa semana vai durar um tempo muito maior do que a metade anterior. Não faz sentido para mim. Entendeu? Então eu creio na visão futurista de que essa última semana está para se cumprir no futuro. E quando essa última semana estiver se cumprindo, vai estar cumprindo o toque das trombetas. O momento do toque das trombetas. As primeiras 4 trombetas tocadas vão afetar o mundo natural e as últimas 3 afetam os não redimidos. Isso é importante, irmãos. As 3 últimas trombetas, quando elas são tocadas, os irmãos lerem lá, prestarem atenção, elas não vão afetar, elas afetam os não redimidos, mas aqueles que são redimidos, eles são preservados. Lembra que eles são selados justamente para ser protegido do juízo que virá sobre o mundo? Exatamente. Então ali você tem uma preservação. Com relação a esse toque dessas trombetas, as 3 últimas trombetas vão exatamente afetar os não redimidos. Os elementos presentes nas pragas do Egito podem ser vistos nos toques das trombetas, tais como granizo, o fogo, a água em sangue, as trevas, os gafanhotos. A primeira trombeta soa. E o que acontece? O dia da ira do Cordeiro é chegado. O absinto era uma erva amargosa, algumas vezes venenosa, simbolizava o quê? Os resultados trágicos do pecado.
Nós encontramos isso em Jeremias 9, 15, 23, 15, sobre essa questão do absinto, sobre simbolizando a amargura desse juízo de Deus. Embora há uma aplicação simbólica que possa ser feita, né, desses eventos, como algumas pessoas fazem, né, a Igreja Cristã Maranata faz a sua aplicação, a Igreja Adventista também faz a sua aplicação simbólica e outras, né, mas eu penso o seguinte, que se com Israel no Egito o que aconteceu ali não foi simbólico, foi literal, eu penso que essas trombetas também, o toque delas, que vão acontecer aqui nesse momento das trombetas, serão também eventos literais. Mas seja como for, a igreja ainda estará na terra até o toque da última trombeta, que é, na verdade, a 7ª trombeta. As brasas são lançadas sobre a terra em resposta às orações do povo santo, como eu já disse anteriormente. A 7ª trombeta, quando a 7ª trombeta é tocada, é a última trombeta mencionada por Paulo, né? É a grande trombeta tocada na festa da expiação. Então, na festa da expiação, você tinha a última trombeta da festa, a grande trombeta, que era aquela convocação do arrependimento ali para a festa do Yom Kippur. Então, essa grande trombeta, né? Essa trombeta aqui é a última trombeta. Agora, a igreja se prepara para o quê? Para a festa dos tabernáculos, que é o quê? O milênio que se segue. Todavia, antes é necessário que aconteça o quê? Que os ímpios sofram a ira de Deus. E aqui eu quero fazer uma observação com os irmãos. Geralmente, quando nós falamos de que a igreja passará pela grande tribulação, os pré-tribulacionistas vão dizer assim, não, mas a igreja não está destinada à ira de Deus, e nós concordamos. A igreja não está destinada à ira de Deus. O que a igreja vai passar e vai sofrer é a perseguição do anticristo, mas não a ira de Deus. Aqui nós vemos que as trombetas são tocadas aqui e os redimidos são preservados. E quando a ira de Deus for derramada ao soar da última trombeta, aí dá-se-á o quê? O derramar das 7 taças da ira de Deus. A igreja será arrebatada antes. Por quê? Porque ela não está destinada à ira de Deus. Então, nós entendemos que a grande tribulação é uma coisa, a ira de Deus é outra. Para o mundo, a ira de Deus acontece e abrange muitas coisas que a igreja não viverá. Por exemplo, o mundo vai sofrer muitas coisas que a igreja vai presenciar ao toque das trombetas. O que vai acontecer no período das trombetas tocando, a igreja vai estar aqui e vai presenciar. Mas quando a ira realmente for derramada, o grande furor de Deus sobre as nações, a igreja será tirada, será arrebatada. E quando isso vai acontecer? Na última trombeta. E qual que é a última trombeta? A 7ª trombeta. O que acontece na 7ª trombeta? Dá-se-á início ao toque ao derramar das 7 taças da ira de Deus. Entenderam até aqui? Vamos lá. Então, essa trombeta é a 7ª e a última trombeta que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, 52. Com efeito, assim que o 7º anjo tocou a sua trombeta, vozes fortíssimas clamam do céu. O reino do mundo passou agora a pertencer ao nosso Senhor e a Cristo, que reinará para todo sempre. Então, embora o Senhor Jesus já está reinando, os irmãos vão lembrar, e nós não falamos sobre isso aqui, mas nós podemos falar em uma outra oportunidade sobre os selos de Deus. Quando o Senhor Jesus ele toma, né, aquele livro selado nas mãos com 7 selos, ali está justamente a representação de que ele, por ter morrido e ressuscitado e pago o preço, esse cordeiro era digno de desatar os 7 selos. E agora ele tem nas mãos
tudo aquilo que lhe pertence, o reino desse mundo. E ele então agora vai preparar para assumir o seu reinado. Ele entra agora numa batalha final para destronar, né, o inimigo, para derrotar de vez o inimigo e estabelecer o seu reino. É por isso que na sétima trombeta nós vamos ver exatamente essa expressão. Agora, o reino passou a pertencer ao nosso Senhor e a Cristo, que reinará para todo sempre. Apocalipse 19, versículo 15. E Apocalipse 19 está no contexto de quê? Está no contexto da sétima trombeta, da última trombeta. As nações iraram-se, e a tua ira se manifestou-se. Chegou o tempo de julgarem os mortos e recompensarem os que têm trabalhado ao teu serviço. Recompensarás os teus profetas e o teu santo povo, todos os que temem o teu nome, desde o menor ao maior, e destruirá todos aqueles que têm causado devastação na terra. Note-se que Apocalipse 11, 18, ao toque da última trombeta, diz o quê? Chegou o tempo de julgares os mortos. Ora, o que vai acontecer no soar da última trombeta, senão o arrebatamento e a ressurreição dos mortos? Chegou o tempo de julgar os mortos, de fazer o quê? Dar recompensa àqueles que têm trabalhado, que têm servido ao Senhor, recompensar, dar galardão, distribuir galardão. Lembra que o Senhor Jesus sempre vai falar: eis que sendo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então, quando é que o Senhor vai dar galardão? Nós vamos ver mais para frente, vamos estudar com mais detalhe isso. Exatamente a partir do toque da última trombeta. Na última trombeta ocorre a ressurreição e distribuição de galardão. A igreja é arrebatada, o rei é coroado e agora exercerá imediatamente a sua autoridade e julgará o mundo. O reino do mundo agora é seu. O terceiro ai é declarado. A trombeta soa. Os mortos são ressuscitados. E a igreja é arrebatada. Um exemplo do qual vimos. E então, naquela hora, o terceiro ai realmente vem. O julgamento que é realizado sobre aqueles que habitam na terra. Então eles irão chorar e ranger de dentes, pois não podem mais esconder de seu rosto. Comentário aqui de Peter Pitt. Peter Pitt fazendo comentário sobre essa passagem, né? E ele faz aqui essa explanação maravilhosa. A igreja é arrebatada, o rei é coroado, agora exercerá imediatamente a sua autoridade e julgará o mundo. O reino do mundo agora é seu. O terceiro ai é declarado, a trombeta soa, os mortos são ressuscitados, a igreja é arrebatada. Que coisa maravilhosa! Quando vai acontecer isso, irmãos? Ao soar da sétima trombeta, da última trombeta. Amém? Espero ter esclarecido algumas coisas aqui para os irmãos. Depois nós vamos falar um pouco sobre a apostasia como sinal. Até lá, qualquer dúvida, entre em contato, estarei à disposição para responder aos irmãos. A paz do Senhor.